Nesse segundo slide, eu estou apresentando um pintor, William Turner, um aquarelista inglês, né, e pintor, que o trabalho dele é basicamente dessa distribuição desses cinzas no campo. Então, quando a gente fala cinzas ou valores, ele não quer dizer assim que o pintor tenha feito tudo sem cromaticidade, que seja acromático, não é isso. É que toda cor, antes de ser uma cor, ela corresponde a um grau de cinza. Então, quando a gente está falando desse fundamento ligado ao claro-escuro, a gente trata de falar com essa terminologia dos valores, porque os valores são os cinzas. Então, você pensa na escala de valor, que cada momento da escala de valor tem um tipo de cinza. No próximo slide eu vou dar o exemplo da escala de valor. Mas aqui, para exemplificar essa distribuição puramente abstrata, onde você não tem nenhuma indução de espaço, de volume, você percebe só uma abstração no campo. Esse é um exemplo dessa ordenação abstrata no campo. Bom, pessoal, esse exemplo agora é do pintor Rembrandt. Eu peguei uma paisagem dele e transformei em preto e branco, para ficar mais claro o que a gente está falando, né? Botei a escala de cinzas ao lado e queria chamar a atenção que essa paisagem, ela está mostrando essa distribuição dos cinzas pelo campo visual todo dela, né? Vocês veem que tem momentos de grande escuridão, outros momentos mais claros, de cinzas médios. Então, a distribuição desses cinzas vai se dando ao longo de todo esse campo visual de uma maneira assim mais abstrata, com pouca luz e sombra, né? Que tem um pouquinho mais numa árvore ali no meio. Mas é importante falar que nesse primeiro momento existem trabalhos que ficam mais nesse momento mesmo da distribuição abstrata, e tem outros trabalhos que, como um acréscimo a isso, entra o efeito de luz e sombra. E uma coisa importante para falar, a escala de cinza, vocês estão vendo aí, tem escuro, médio e claro. Tem autores que se referem a ela como escala baixa, escala média e escala alta. Mas eu queria chamar a atenção que para um cinza se manter na identidade dele, por exemplo, o número 9, que é um cinza bem escuro, próximo do negro, para que ele se mantenha dentro desse momento ali da escala, para você reconhecer ele como um cinza escuro, você não pode deixar, na hora que você está constituindo essa área, deixar elementos, grafismos, pontos brancos dentro dele, porque ele vai perder identidade e vai ficar uma coisa confusa para o nosso olhar e a gente não consegue identificar ele como um cinza escuro. A mesma coisa acontece numa área de cinza claro, como a número 2, número 3. Se você está fazendo uma área clara no desenho, e aí você coloca dentro dessa área clara, deixa acidentes escuros, você está criando um efeito que não vai te dar uma identidade muito definida daquele tom de cinza, tá? Então, é importante a gente pensar que, dependendo do trabalho que a gente está fazendo, a identidade dos grupos de cinza, ela é muito importante e ela acontece através da coesão da área. E agora eu mostrei nesse slide um exemplo do Portinari, desse trabalho dele, e fiz esses recortes como janelas, para mostrar um pouquinho para vocês que mesmo um trabalho que tem, assim, tem bastante volume, luz e sombra, é um trabalho que mostra uma certa solidez, mesmo assim, se a gente reduz o campo visual do olhar, que seriam essas janelas, a gente entra em contato com a abstração das manchas, que é anterior a essa confecção dos volumes. Tá? Então, esse exemplo aí, na verdade, é um exercício que eu utilizo em sala de aula, é interessante fazer com diversos pintores, como Rembrandt também, para mostrar sempre para o aluno que antes do objeto ter essa concretude dos volumes, ele passa por um momento de pura abstração, e que sempre a natureza do trabalho ela é abstrata antes de ser concreta. Bom, agora eu mostrei aqui duas possibilidades de escala de valor
né? São trabalhos desse pintor brasileiro muito importante chamado Antônio Parreiras, que tem um museu em Niterói dele, que é muito interessante para visitar. E esse pintor, principalmente paisagista brasileiro, ele trabalha com essa abstração muito forte no campo visual. Então eu quis mostrar que dentro dessa abstração, você pode trabalhar com várias organizações da escala de valor. No caso, esse exemplo da esquerda é uma escala ampla, que a gente chama, porque ela pega cinzas claros até cinzas bem escuros. E a escala reduzida é porque ela vai estar usando um momento limitado dessa escala de valor, que no caso ali é perto daquela parte clara da escala. Ela só usou tons muito claros e um pouquinho médios. Mas você também poderia fazer uma escala bem escura. Então essa redução não quer dizer sempre que vai ser clara, tá? É a redução porque não está usando a amplitude da escala de valor. Aqui eu usei mais 2 exemplos do Parreiras e coloquei 2 possibilidades também dentro dessa organização, que é quando existem acidentes dentro das áreas. Por exemplo, essa pintura da esquerda, ela é toda constituída dentro de uma gama clara de valores e tem pontos acidentais, como a área do cabelo é de um jarro aqui mais escuro, que formam pontos. E vocês vão notar que esses acidentes, eles não quebram a identidade dessa área inteira, porque eles entram como uma área localizada, pontual. No lado da direita, essa outra paisagem já seria um pouco o oposto. Ela é mais constituída dentro de uma gama de médios para escuros e tem um momento de um acidente mais claro, como aquela área do céu e um pouquinho a roupa do personagem aqui da frente. Agora eu trouxe nesses slides aqui gravuras do gravador brasileiro Guild, muito importante, que eu acredito que todos conheçam. E eu trouxe um exemplo dele, que é de polarização dentro da escala. Então é como se ele usasse os extremos da escala de valor, um ponto mais claro e o mais escuro, e não usasse aquela parte toda dos cinzas médios. E com essa utilização dessa polarização da escala, você consegue esse tipo de efeito de contraste forte, né, entre a área de luz e uma área negra. Então é de alto contraste. Nesses slides agora eu trouxe a gravadora Kate Kollwitz, que é outra gravadora muito importante, é alemã, e ela não trabalha sempre assim, tá? Ela tem bastante trabalho dentro de uma distribuição de cinzas muito variada. Mas nesse caso, eu peguei os exemplos também de polarização dentro da escala de cinzas para vocês verem possibilidades gráficas, né? Dessa utilização da escala. Bom, eu queria falar agora para vocês que dentro desses modos de ordenação, né, que tem o abstrato, né, a ordenação abstrata, que a gente ainda está falando dela, e depois vai falar sobre a luz e sombra. Mas dentro dessa ordenação abstrata, você tem dois modos de organização. Ou você organiza o campo visual por áreas separadas, ou fundindo bastante essas áreas, fazendo com que um cinza participe do outro e crie uma fusão geral dos cinzas. Nesse próximo slide eu vou mostrar um pouco mais sobre isso. Aqui eu trouxe o trabalho de um pintor brasileiro chamado Eliseu Visconti, e esse trabalho está bem separado por áreas. É interessante lembrar que o pintor, ele não está enclausurado num modo de ser. Esse trabalho dele tem uma separação brusca das áreas, mas ele tem infinitos trabalhos com muita fusão. Então não quer dizer que o pintor faz assim, ele optou por isso e passa a vida inteira fazendo o mesmo modo de abordagem nas obras. Não. Cada hora a obra solicita que o pintor faça um tipo de ordenação. Então, aqui ele está fazendo separação de áreas muito forte, né? Você consegue ver com distinção
Por isso eu botei a escala de valor do lado, os graus de cinza que ele utilizou nessas áreas. Aqui eu trouxe a pintora brasileira Georgina de Albuquerque e trouxe um trabalho dela em que essa distribuição dos cinzas no campo é feita de uma maneira que a gente chama como fusão das áreas. Vocês vão observar que os cinzas participam um dos outros e não tem uma separação de graus de cinzas com distinção nítida, né? Eles estão todos fundidos, né? Agora a gente está entrando na segunda dimensão, a dimensão dos volumes, onde acontece o efeito de luz e sombra. Esse jarro da esquerda, do pintor Velázquez, está bem claro esse efeito acontecendo. A luz está incidindo da esquerda para a direita, criando um ponto mais forte de luz, cria uma sombra natural no próprio objeto, cria uma sombra projetada na mesa, que está embaixo do objeto, e existe uma luz refletida dentro da sombra do objeto. Então aqui está todo o processo do efeito de luz e sombra, está presente nesse jarro do Velázquez, né? Dá para a gente tomar como guia. E ao lado é um jarro do Vermeer. Ele já tem uma diferença, vocês vão ver que a área de luz, ela não tem uma hierarquização assim de um ponto mais alto e outro médio. Ela já é uma área mais assim unitária, né? Ela não tem muita hierarquização das luzes. Ele fez uma separação mais forte dessas áreas, mas o efeito de separação da área de luz da área de sombra está bem nítido também. Eu trouxe esses dois torsos do Van Gogh para mostrar um pouco mais do trabalho em cima do efeito da luz e sombra, né? A luz ela incide no objeto e vai criando planos, criando situações onde acontecem sombras e basicamente o volume acontece a partir desse efeito da luz criando sombra, criando nuances de cinzas e nessa distribuição toda, né, que acontece da luz e sombra, acontece sobre aquela distribuição abstrata anterior que a gente vem falando. Então, o efeito de luz e sombra acontece em cima, criando essa indução de volume. É como se fosse um certo sentimento de tátil, né, do objeto, dessa concretude do objeto. Bom, gente, nesse slide eu estou mostrando dois pintores, Rembrandt e Veronese, para mostrar a vocês a variação também dentro da escala. Você vê que na esquerda o trabalho do Rembrandt, você vê uma escala ampla, né, que ele utiliza desde uma claridade muito forte até os escuros muito fechados. Então ele vai passando por uma gama de cinzas grande, por isso a gente chama da escala ampla. E a escala reduzida, como esse exemplo do Veronese, vocês vão ver que a luz e sombra que está acontecendo na figura, ela é muito próxima, então utiliza um momento da escala de valor pequeno. As sombras não foram colocadas sombras muito fortes, escuras, são sombras médias para claro, então a gente chama de um trabalho dentro de uma escala reduzida. Aqui eu trouxe dois slides da Artemisia Gentileschi, que é essa da esquerda, e o Vermeer, que é o da direita. Nesses dois exemplos, eu queria chamar a atenção para esse efeito de recorte e fusão, que são possibilidades que a gente tem nas mãos, né, para trabalhar com essas manchas, com todas essas áreas do claro-escuro, em que durante tanto a organização abstrata quanto, principalmente no momento que está trabalhando a área de luz e sombra, existe essa possibilidade ou de recorte ou fusão. Então vocês vão observar quando na passagem da área de luz para a área de sombra, existem momentos que o pintor recorta muito forte
passagem, né? E outros momentos ele aproxima os valores fazendo uma fusão. Então isso acontece nos trabalhos de maneira assim variada, né? Tem momentos que tem uma ênfase maior nos recortes e outros trabalhos uma ênfase maior nas fusões, né? Mas de qualquer maneira geralmente tem as duas possibilidades em todos os trabalhos, né? E um momento ou outro se cria uma ênfase. Bom, nesse caso eu trouxe um exemplo do Rembrandt da esquerda e do Seurat à direita. Esse do Rembrandt é um detalhe e está bem nítido, né, que as manchas todas se fundem, há uma participação grande nessas fusões e poucos recortes. O recorte que existe é no própria área do olho, em que essa mancha escura do olho, ela entra como 2 pontos, né? E um pouquinho ali no nariz, um recortezinho. Então, aquilo que predomina no trabalho é essa possibilidade das fusões das áreas, assim como no do Seurat, né, em que ele é um trabalho que essa organização abstrata vem a primeiro plano, a indução dos volumes é pequena e é a participação grande entre os cinzas, então tem uma fusão grande, né, entre as áreas. E esse slide agora, eu trouxe os 3 exemplos do Proudhon, né, que a gente utiliza muito os trabalhos dele para aula de modelo vivo, e ele trabalha com uma luz e sombra muito forte, né, muito contrastada, e o efeito de luz na sombra, de luz refletida muito forte. Então, eu quis mostrar isso para vocês, que existem muitos trabalhos dos pintores em que a área de sombra é praticamente plana, mas nesse caso, o efeito de volume é muito grande justamente por ele abrir tanta luz na sombra, que se chama a luz refletida. Vocês veem que a sombra toda ela fica clara praticamente, e ele acentua a área de passagem entre a luz e a sombra, fazendo uma mancha mais escura, né? Que vocês podem perceber que ela não é recortadíssima em todo o percurso dela. Tem uns momentos de recorte, mas tem outros momentos em que o limite dessa passagem há bastante fusão. Mas é bem interessante esse trabalho dele para ver essa luz refletida, que é um dos elementos que mais cria essa sensação de volume, tá? Agora, para fechar, eu trouxe esses exemplos do pintor Zurbarán, que vocês vão observar que a área de luz ele desdobra mais cinzas e a área da sombra não tem praticamente luz refletida, então se torna uma área mais chapada, plana, praticamente num cinza só mais escuro, o oposto do Proudhon que a gente viu anteriormente. É mais uma possibilidade de articular a escala de valor, os graus de cinza, o efeito de luz e sombra. Então vocês vão percebendo que em arte não existe nada fixo. O pintor ele é solicitado pela imagem para abordar os elementos que compõem a imagem de maneiras diversas. Então, um momento o pintor trabalha assim planificando, outro momento ele trabalha exaltando a luz na sombra, criando mais volume, outro momento ele planifica todo o campo. Então, assim, tudo em arte deve ser encarado como possibilidades e não como normas de valor. Tá? Isso é importante vocês terem em conta sempre. Os elementos eles dão possibilidades de articulação dentro de uma imagem, constituindo imagem em diferentes níveis, né? Diferentes possibilidades. Mas nunca que o elemento sirva para criar uma situação em que se interprete como melhor que a outra ou qualquer outro tipo de valoração. Tá? O valor da imagem é em si mesmo, para ela mesma.